Oi, amores, tudo bem com vocês? Hoje eu tenho uma palavra linda vinda direto do coração de Deus para mim e para você. Eu tive o meu relacionamento com Deus completamente alterado, mudou a minha vida, minha com Deus, depois que eu aprendi essa palavra, depois que o Espírito Santo ministrou o meu coração com essa palavra. Então, por isso, eu quero compartilhar com vocês aquilo que eu tenho aprendido. E são dois versículos bem importantes, bem lindos. Um está lá em Êxodo 19:19, que diz assim, ó. Só um pedacinho do versículo, na verdade. Diz assim: Moisés falava e Deus lhe respondia em alta voz. Lindo, né? E o outro está em Êxodo 33, versículo 11. Diz assim: E falava o Senhor a Moisés face a face, como qualquer fala com o seu amigo. E falava o Senhor com Moisés face a face, como uma pessoa, como eu, como você, falamos com o nosso amigo. E eu queria contar para vocês duas histórias minhas. Uma, como vocês já sabem, eu morava lá em São Paulo. E como o Márcio trabalhava muito, todos os dias, fim de semana, eu aproveitava para zuretar pela cidade sozinha, passear e conhecer lugares. E eu particularmente gostava muito de ir na 25 de março. Certeza que você já ouviu falar da 25 de março. Era uma delícia, eu comprava bijuzinhas, essas coisas, adorava. E por mais que eu já tivesse ido, acho que eu fui 20 vezes lá. Por mais que eu já tivesse ido, eu sempre me perdia. Sempre. E uma coisa que vocês vão aprender a meu respeito é de que eu me perco em todos os lugares. Se eu entro no shopping e tem duas portas no banheiro, sabe? Que sai para dois corredores diferentes, eu me perco. Eu me perco em qualquer lugar. É perigoso me perder dentro de casa mesmo, né? Então o Márcio me ligava a cada 2 horas, mais ou menos, ele tocava o meu celular e era ele perguntando: onde você tá? Pegou o metrô correto? Tá tudo bem? Tal. Ele era o meu guia naquele momento. E eu me dei conta que se eu preciso tanto desse guia e dessa ajuda aqui na Terra, aqui nas coisas que eu vejo, que eu posso ler uma placa, que eu posso perguntar para as pessoas, que eu posso olhar um mapa, usar o GPS, se eu me perco aqui, quem dirá nas coisas espirituais e nas coisas que eu não consigo ver, nas coisas que os meus olhos e nem a minha mente alcançam. E isso me fez perceber a minha necessidade total e completa da direção de Deus, de que Ele realmente fosse o meu guia. E um dia lá em São Paulo, limpando a casa, gente, tenho altas histórias limpando a casa. Eu e a limpeza da casa. E eu tava lá varrendo, sabe, com o cabelo pra cima, assim. Todas as mulheres que estão me ouvindo sabem. Os homens também sabem. E aí eu falei assim com Deus: vou te fazer uma pergunta, Deus. E fiz a pergunta. Pasmem, na hora, exatamente naquele momento, a pergunta mal tinha terminado de ser feita, a resposta veio. E eu fiquei, bah, será que isso é real? Será que eu inventei? E fiz outra pergunta, e a resposta veio absolutamente no mesmo horário. E foram uma sequência de 3 perguntas, eu fiz mais uma pergunta e a resposta veio. E eu fiquei, Deus, será que o Senhor me respondeu? Mas era uma pergunta, eram coisas assim, as respostas eram tão diferentes, que eu não ia ter inventado um negócio daquele. Ia ser, muita criatividade para eu ter inventado aquilo lá. E daí eu pensei: Senhor, será que o Senhor me respondeu? Será que o Senhor conversou comigo agora? Vou procurar na Bíblia. E aí eu achei esses 2 versículos, de que Moisés falava com o Senhor e ele respondia em alta voz. E o Senhor falava com Moisés como um amigo conversa com um amigo. E eu fiquei shocked. Pai, Deus realmente fala comigo. Ele realmente quer falar comigo. E aquilo foi uma sensação muito gostosa, de saber que Deus, tão grande, tão maravilhoso, tão excelso, tão cheio de coisas para fazer nesse mundo, cheio de coisas para arrumar nesse mundo, Ele se comunica comigo, Ele quer se comunicar comigo. A pastora Priscilla Shirer, que eu gosto muito de ouvir as ministrações, ela diz assim: Ele morreu por você. Por que então que ele não ia querer conversar com você? E isso para mim fez todo sentido. Se ele entregou a vida dele
pra mim, por que então que ele não ia querer bater um papinho comigo? Saber das minhas dificuldades, das minhas dores, das minhas alegrias, das coisas que eu preciso? Por que ele não ia querer me mostrar a direção? Se ele morreu para me salvar. E aí eu percebi que realmente ele quer conversar. E sabe por que eu percebi isso? Porque é muito simples conversar com Deus. Muito simples. Tudo que você precisa para falar com Deus é um coração que deseja Ele com sinceridade. Eu aprendi ao longo da minha vida com o Senhor que há uma chavinha. Sabe aqueles coraçõezinhos assim, que tem uma chavinha antiga, que você põe a chavinha e ele abre assim? O coração de Deus, às vezes eu tenho essa imagem, que tem uma chavinha que você coloca lá dentro e vira e o coração abre. E essa chavinha se chama sinceridade. Quando o seu coração é sincero diante de Deus, você está com a chavinha certa para tocar o coração dele e para abrir as inúmeras bênçãos e ensinamento e palavras gostosas e direções que ele tem para sua vida e que ele tem para minha vida. E você, para isso, não precisa de estar num lugar específico, você não precisa de tradições, você não precisa de repetições, você não precisa de objetos, você não precisa que tenha uma pessoa específica lá. Tudo que você precisa é um coração sincero diante de Deus e um coração desejoso de falar com Ele. E eu tenho muita certeza, pelas coisas que eu tenho visto e pelo que eu mesmo sinto, que nesse momento, talvez mesmo sem você perceber, mesmo sem ter chegado ao seu consciente, o seu coração tem vontade de Deus. O seu coração quer Deus. Tem um vazio, um vácuo, um lugarzinho lá que é próprio para ter contato com Deus. E Ele quer falar conosco. Então, se você sente esse vazio, você pode começar agora a falar com ele. Mas tem que se lembrar de uma coisa. Ele não é um gênio, sabe? Que você faz assim, vem cá, ele aparece, eu preciso disso, disso, disso e disso. Não. Ele tem as suas... não sei como dizer, mas as suas exigências, talvez. E a exigência dele, como eu disse, é que você seja sincero e que você se arrependa dos seus pecados e que você tenha comunhão com Jesus. Porque aí a Bíblia diz que o Espírito Santo vem e mora no seu coração e mora no meu coração. E aí o acesso a ele é completamente livre para mim e para você. Acesso livre é muito legal, né? Então você pode começar a dizer assim, porque às vezes a gente não sabe mais como fazer, né? Tem dúvida, eu vou falar com Deus, vou falar como? Então eu vou contar para você como eu faço e aí você tem uma ideia de como você pode fazer. Você pode, de repente, começar a falar para ele assim, ai, como o Senhor é lindo, ai, o Senhor é um Deus muito querido, eu gosto muito da sua presença, eu gosto quando o Senhor fala comigo, eu gosto como o Senhor me ensina, sabe? Ai, joga uma purpurina nele, assim, fala pra ele o quão lindo ele é, o quão querido ele é, o quanto você o ama. E quando você começar a falar isso com a sua voz, você vai perceber que o Senhor vai se achegar a você. Ele já está ali, mas a palavra de Deus diz assim, invoca-me e responder-te-ei e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que não sabes. Então, não é uma questão dele não estar ali e chegar quando você começar a falar, não. Mas é uma questão de você invocar e ele te responder e te anunciar coisas grandes e ocultas que não sabes. Outra coisa que você pode fazer é colocar um louvor e começar a cantar e começar a dizer como ele é santo, como ele é lindo, como ele é grande. E isso vai acontecer também. E outra coisa que você pode fazer é pegar a palavra de Deus e ler. Mas não ler como se lê um texto de escola. Ler profetizando as palavras que estão aqui escritas. E certamente ele irá falar com você. E uma coisa é certa. Quanto mais você falar, mais você vai reconhecer a voz dele, ouvir e ser direcionada. E quanto mais acontecer, mais você vai ser envolvida no amor de Deus, envolvido também, no amor de Deus, ser acolhido por ele e aprender dele. Porque o amor, ele se manifesta na comunhão, na intimidade. Você sente o amor que outra pessoa tem por você quando você convive com ela, quando você tem intimidade com ela. E assim também é com o Senhor.
eu estava pensando e eu ouvi uma pastora falar também. Ela disse assim: o piloto, ele não presta atenção, ele não confia na visibilidade do avião. Ele confia na torre de controle. Então, nós temos uma torre de controle. E essa torre de controle se chama Deus, Jesus e Espírito Santo. E você tem totalmente acesso a ele se o seu coração tiver vontade dele e se o seu coração for sincero. Então, como isso mudou a minha vida, eu espero que hoje essa palavra mude a sua também. Mude o seu relacionamento com Deus. Mude o jeito que você vive com ele. Bora falar com ele. Bora ter relacionamento com ele. Bora receber palavras dele. Você vai ver que o seu dia a dia vai mudar completamente. E, gente, outra coisa, ó. Agora eu sou uma youtuber. O nome do meu canal é Márcia Beraldo, porque foi meu marido que fez. E todos os vídeos que eu tenho feito no Face estão lá. É estranho dizer isso, mas foi pedido dos meus amigos, então tá lá. Deus abençoe. Uma palavra com muito amor pro coração de vocês.